Olá a todos que nos acompanham. Deixa eu colocar aqui. Ok. Agora sim. Tá. Muito bem. Obrigado a todos que nos acompanham para mais uma oração do meio-dia pelo Brasil. Nós estamos orando aqui todos os dias, ao meio-dia, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa nação. É uma campanha nacional de oração. Eu vou divulgar para vocês aí já folhetos, material aí que você possa nos ajudar a divulgar esta campanha de oração, tá? Nós estamos orando pelo Brasil. Quero convidar você para orar todos os dias, ao meio-dia, pelo Brasil. E nós estamos, irmão, hoje é dia 1º de setembro, né? Estamos iniciando dia 1º de setembro o nosso trabalho aqui, né? Deixa eu ver se está tudo certinho. Quem está assistindo aí, se puder me dizer se está me ouvindo bem, eu agradeço, tá? Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo ver o retorno aqui, se está tudo certo. Se você está assistindo aí, me dá um oi aqui dizendo que está tudo bem. Eu agradeço. Então, veja bem. Nós estamos numa campanha de oração pelo Brasil. Vocês sabem que o Brasil está em guerra, né? Vocês sabem disso. Acredito que estejam todos cientes, né, dessa questão. A irmã Marinalva me disse aqui, tá tudo ok. Que bom, irmã. Obrigado, viu? A irmã Silene está assistindo, lá do Pará. A irmã Marinalva que é de Sergipe. Deus, da fé, derramar bênçãos na pátria amada. Amém. Então, Deus vai derramar bênçãos na pátria amada. Amém, irmã Marinalva. Obrigado, viu, pela participação e também por me dizer que está tudo certo, né? O irmão Emerson também, lá de Barcarena, tá ótimo, pastor. Então tá bom, tá tudo funcionando, né? E enviou saudação aqui, Pai seja convosco. Então, irmãos, nós já temos aqui 3 estados hoje, né? Nossa campanha nacional de oração, hoje nós já temos aqui São Paulo, Pará e Sergipe, né? 3 estados da federação aqui representados na nossa oração do meio-dia pelo Brasil. Agradeço a você pela participação, por estar sempre conosco aqui, acompanhando estas transmissões. Muito bem. Nós estamos orando pelo Brasil, irmãos, porque o Brasil está em guerra, né? Muita gente não percebeu. Nós estamos em guerra nesse momento, uma guerra comercial já está aberta, né? Então nós temos aí a imposição de tarifas, nós temos aí uma guerra na área do comércio exterior, né? Então nós temos a imposição de tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil falando em retaliar, né? Em momento nenhum houve assim uma conversa de negociação. Vamos sentar para conversar e resolver isso, irmãos, como acontece na diplomacia, como acontece no bom relacionamento que sempre o Brasil teve de mais de 200 anos de livre comércio, de comércio bilateral com os Estados Unidos. Então, veja, nesse momento não é assim. Nesse momento, irmão, nós estamos falando, os Estados Unidos colocou uma taxação, o Brasil está trabalhando aqui para retaliar, já está trabalhando aqui dentro, internamente, para ver como compensar os setores que vão perder comércio, que vão perder mercado. E a conversa já é como compensar e pronto, é guerra. É uma guerra comercial, mas nós estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra com os Estados Unidos. E é uma guerra também, irmãos, ideológica. A ideologia que o governo do Brasil hoje manifesta, irmãos, ela é totalmente contrária à ideologia que os Estados Unidos hoje está praticando. Então, irmãos, ela é contrária. Então, por exemplo, os Estados Unidos hoje defende, por exemplo, o direito de Israel de se defender dos ataques do Hamas. O governo brasileiro é a favor do Hamas. Nós tivemos agora recentemente, tanto o presidente quanto a primeira-dama usando aquele lenço xadrez característico de apoio à Palestina. Então, nós temos muitos outros pontos de contato, os Estados Unidos trabalhando
para impedir o avanço da China e o Brasil abrindo as portas para a China. Os Estados Unidos trabalhando para retirar a China do Canal do Panamá e o Brasil vendendo terras e minérios para a China aqui no Brasil. Nós estamos, irmão, na contramão. Os Estados Unidos impondo sanções contra a Rússia, o Brasil alinhado com a Rússia. Os Estados Unidos jogando bomba no Irã, o Brasil alinhado com o Irã. Então, irmãos, nós estamos, para quem quiser ver, para quem quiser enxergar estas coisas, irmãos, nós estamos em guerra. Tá? É uma guerra comercial, diplomática, ideológica, por enquanto, irmãos. Mas nós estamos, e com todo um cenário, irmão, que leva para uma guerra. Então, os irmãos vejam o que está acontecendo na Venezuela hoje, tem lá 5 ou 6 porta-aviões, navios americanos de guerra, irmãos, ali na costa da Venezuela, irmãos. Então, acabou a soberania da Venezuela, né? O país soberano. Irmãos, que país é soberano com 5 porta-aviões? Irmãos, as pessoas não têm ideia do que é um porta-aviões, irmãos. A irmã Inês chegou aqui, Pai seja convosco, irmãos, o som está ótimo, obrigado, irmão, que bom que a irmã está participando, ela é lá de Curitiba, mais um estado, então temos agora 4 estados, irmãos, participando desta oração de hoje, Paraná, Pará, Sergipe e São Paulo. Então, veja, irmão, agradeço a todos que nos acompanham e que oram pelo Brasil. Então, veja, irmão, você sabe o que é um porta-aviões, irmão? Um porta-aviões tem até, irmãos, 3.000 soldados lá dentro. Um porta-aviões, irmão, tem aviões caças, aviões rápidos, aviões de ataque, irmãos. Eles podem partir. Imagina um avião vir lá dos Estados Unidos para atacar aqui o Brasil, irmão, o combustível acaba no meio do caminho. Não tem como vir um avião pequeno daquele de ataque. Ele não vem de lá até aqui sem abastecer, irmão. Só se abastecer no ar, como eles fizeram no Irã, para fazer o ataque no Irã, foi um outro avião carregando combustível e foi recarregando no ar, para ele não ter que descer, e fez a viagem, foi lá, fez o bombardeio e voltou. Mas fora isso, irmão, não tem como, essa operação é caríssima, é muito difícil vir um avião pequeno que não tem combustível, tanto combustível assim. É diferente de um avião de passageiro, que cabe 400 pessoas lá dentro, e você põe combustível e faz uma viagem longa. O avião, o caça, irmãos, ele é rápido, ele vai lá, solta as bombas e volta, mas ele tem que estar perto. Como que pode estar perto o avião, irmão? Com o porta-aviões. Então, esse porta-aviões que está lá na Venezuela, irmão, significa que um avião caça de guerra dos Estados Unidos levanta voo de dentro do porta-aviões, ali naquele navio pequenininho ali, aquela pista em cima do navio é uma pista. O avião levanta voo ali do navio, vai lá, solta um monte de bomba na Venezuela e volta. Então, irmãos, a Venezuela está cercada, neste momento, a Venezuela está cercada de navios norte-americanos. Irmão, só se a gente não quiser ver. Você não quer ver? Então você quer assistir o jogo do Corinthians? Você vai lá, liga a televisão, assiste o jogo do Corinthians. Se você quiser, irmão, você olha as notícias aí. Tô vendo aqui que nasceu um hipopótamo lá no zoológico. Você fica aí, irmão, você fica olhando as coisas da vida aí, beleza, tudo bem. Nenhum problema isso aí, né? Cada um faz as suas escolhas. Mas qualquer pessoa que quiser enxergar, irmãos, que quiser buscar informação a respeito, irmão, você verá que os Estados Unidos estão em guerra, enviaram navios de guerra que estão na costa da Venezuela e está em guerra comercial com o Brasil, irmão. Guerra comercial, guerra diplomática, guerra ideológica, por enquanto, irmão. Mas os navios estão ali no vizinho, na Venezuela. Se for para virar e fazer a curva e chegar aqui no Brasil, é 2 palitos, irmão. Então, irmãos, é razão da gente desesperar aqui, parar de viver, agora eu não durmo mais? Não, irmão. Deus permita que nada aconteça com o Brasil. Mas nós estamos, irmão, qualquer um que tem um pouquinho dessas informações, irmão, vai olhar e perceber que o Brasil está em guerra, irmãos. E nós vamos... Qual é a atitude do cristão, irmão? Nós vamos ficar sem dormir agora? Não, irmão. Nós vamos entregar tudo nas mãos de Deus.
Nós vamos pedir a bênção de Deus. Nós vamos pedir que Deus livre o Brasil de uma guerra, irmãos, de uma guerra, de um enfrentamento com armas, né, irmão? Para a gente ver pessoas morrendo aí numa guerra, num campo de batalha, para a gente não ver bomba caindo em cima do Brasil, irmão, né? Que seria um fato inédito, irmãos. Né? Nós temos bombardeados, atacados, nunca aconteceu no Brasil. Então a gente, por uma nação estrangeira, então a gente é um país pacífico, irmão. O Brasil é um país que sempre foi alinhado, né, com a melhor ideologia, com a defesa dos direitos, com a defesa, irmão, de um Estado moderno, de um Estado, irmão, democrático, que sempre foi, irmão, defensor das liberdades, que sempre foi contra, irmão, o autoritarismo, né? Foi contra o autoritarismo da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Enviamos soldados, irmão, para defender a Europa, para defender a Itália, irmãos. Nossos pracinhas foram lá do autoritarismo, de alguém que estava fazendo uma ditadura na Alemanha e em toda a Europa. E agora, irmãos, nós estamos defendendo o ditador Maduro, nós demos acolhida para a ditadora do Chile, nós estamos pedindo a liberdade da ditadora da Argentina, nós estamos defendendo o ditador do Irã, nós estamos alinhados com a ditadura da China. Então, irmãos, isso é a contramão de tudo o que foi o Brasil. E nós, irmão, não podemos deixar que esses acontecimentos, né, escalem e se tornem cada vez mais graves e virem uma guerra sem a gente colocar isso em oração na presença de Deus. Então, estou convidando os irmãos, irmãos, oremos pelo Brasil. Estou passando para os irmãos um conhecimento de direito constitucional, né? Nós tivemos aqui vários programas, eu passei, né, todas as áreas da Constituição, terminamos a semana passada. Eu fui passando, irmão, área por área, toda a Constituição aí na nossa primeira temporada, né, desses programas. E você, irmão, conheceu mais sobre direito constitucional. Agora, hoje, irmão, eu vou entrar num outro assunto que eu também entendo bem importante e que eu vou tratar com você ainda dentro de direito constitucional. E você está convidado, irmão, a ter esse conhecimento e depois, irmão, orar, pedir a bênção de Deus sobre o nosso país. Não estamos pedindo intervenção estrangeira, não estamos pedindo intervenção militar, não estamos pedindo nenhuma intervenção federal, não estamos pedindo guerra, revolução, motim, não estamos pedindo protesto, que ninguém vá para as ruas protestar, não estamos, nada disso. Eu estou convidando você para orar todos os dias ao meio-dia. É isso, irmão. Nós estamos pedindo a intervenção divina, que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus livre o Brasil da guerra, do enfrentamento, da bomba, das mortes, que Deus livre o Brasil, irmão, do problema econômico que é uma guerra, irmãos, que Deus livre o Brasil de passar, irmão, por uma situação de guerra bélica, com armas, com prisões, com mortes, irmãos, com prisioneiros de guerra, irmãos, isso é o caos de uma sociedade. A Ucrânia está vivendo um caos, irmãos. E nós precisamos, irmão, com a graça de Deus, pedir que isso não aconteça no Brasil. Chegou aqui o irmão Paulo Caniac, também de Curitiba. Muito obrigado, irmão, pela companhia. A irmã Yara, de Salvador, na Bahia. Opa, feliz semana para todos. Deus tenha misericórdia de nós, brasileiros. Muito bom. Então, aqui... tá sem áudio, a irmã Maria Batista dizendo. Acho que não, irmã. Tá todo mundo ouvindo aqui. O pessoal está dizendo que o som tá bom. Talvez seja aí o volume, irmã Maria Batista. Dá uma olhadinha aí. Tenta mexer no volume, se tá baixo, se não tá bom. Talvez seja aí na recepção. Muito bem, então temos aqui a irmã Yara, mais um estado, né? Então é Paraná, São Paulo, Pará, Sergipe, Bahia e o Pará, né? Já falei, somos 5 estados, então, hoje aqui, na campanha de oração pelo Brasil, tá? Muito bem, então hoje, irmãos, eu vou evoluir para um outro assunto, tá? Estamos sempre oferecendo para você aqui o livro Rumo ao Trono, que é o livro Ensina-nos a Orar, né, da coleção Rumo ao Trono, que é para você orar e buscar a Deus
construir um hábito de oração na sua vida. Ore mais, né? Você precisa orar mais, buscar mais a presença de Deus. Estou oferecendo também o livro A Lista de Trump, com as autoridades brasileiras que tiveram visto cancelado pelo governo dos Estados Unidos. Isso aqui é um ato de guerra diplomática aí, né? De guerra comercial, autoridades brasileiras que não podem entrar nos Estados Unidos, irmão, é só, né? Leia a história da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, irmão, vai ver que a escalada, irmão, primeiro é na diplomacia, primeiro manda chamar o embaixador, primeiro punição para autoridades, primeiro expulsa os diplomatas, irmão, depois, irmão, vem as armas, os exércitos e as bombas. É isso, irmão, é assim que funciona, toda a guerra é desse jeito. Então, nós estamos olhando para isso, irmão, com preocupação e orando a Deus, irmão, para que não seja o caso, para que Deus livre o Brasil de um conflito armado. E a Bíblia diz, irmão, que nós devemos orar pelos reis, pelos que têm autoridade, para que nós possamos ter uma vida calma e pacífica, irmãos, porque a nossa vida calma e pacífica passa pelas mãos dessas autoridades, que podem, irmão, de repente virar o jogo, né? Então, de repente vira uma guerra e a nossa vida calma e pacífica começa a cair bomba na nossa cabeça, né? Então, ou talvez, irmão, a questão econômica, né? Tá tudo, o mercado tá cheio de coisa, daqui a pouco começa a faltar mercadoria, né? A gente tem liberdade hoje para ir para onde quiser, amanhã não pode mais, está em guerra, não pode viajar, se movimentar. Então, irmãos, é algo para colocar na presença de Deus em oração, tá? Nós precisamos orar, precisamos colocar isso diante do Senhor. A Bíblia diz que se nós orarmos, Deus vai perdoar e vai sarar a nossa terra, né? Vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Irmãos, está tudo bem com o áudio aí? A irmã Maria Batista disse que estava sem áudio. Eu acho que está tudo bem, né? Eu estou sem o meu celular aqui hoje para ouvir, para saber se a transmissão está boa. Alguém me confirma aí. A irmã Maria Batista, eu acho que o seu áudio é que está baixo. Aí a irmã tem que mexer aí no seu aparelho. Mas vamos lá. Irmãos, aqui eu quero falar com você hoje sobre o exercício do poder aqui no Brasil, tá? E como a Constituição coloca isso para nós, tá? Como que a Constituição nos fala da questão do exercício do poder pelo povo, tá? Então, quero passar isso aqui hoje para você. No artigo 1º da Constituição, tem ali que a República Federativa do Brasil, composta pela União, Estados, municípios, Distrito Federal, né, se guiará pelos seguintes princípios, tal, e coloca tudo ali. Aí vem o parágrafo único do artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo único. Diz assim: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. Irmãos, aqui, esta palavrinha, essas duas palavras, ou diretamente, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Parece estranho, né? Eu quero conversar sobre só essas duas palavras, ou diretamente. Só isso. É só isso, sobre isso que nós vamos falar hoje. Veja, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição. Muito bem, vamos lá. Todo poder emana do povo, e esse poder, irmãos, não tem como ser exercido por todos nós ao mesmo tempo. Eu falei disso quando nós explicamos aí toda a Constituição, né, nos programas anteriores. Você pode ir lá no canal do YouTube, rever os programas. Então, você vai entender que a irmã Inês está dizendo, aqui tá bom, pastor, o som, tá ótimo. Obrigado, irmã. Então, eu agradeço, porque a gente não tem, né? A internet, eu tenho o meu internet aqui que envia, mas talvez aqui o irmão está recebendo aí não está muito boa. Então, eu vejo que a minha aqui está transmitindo bem, mas precisa ver a recepção aí, né? Então, para a irmã Inês está tudo bem. Então, irmã Maria Batista, eu acho que é aí o problema. A irmã tem que aumentar o volume, ver a sua internet, aí alguma coisa na recepção aí é que não deve estar legal. Muito bem, então vamos lá. Como que a gente exerce o poder, irmãos? O poder de governar, né? Como que a gente exerce o poder de governar?
O poder de governar, irmão, é concedido ao executivo. Então, nós temos o prefeito no município, nós temos o governador do estado, nós temos o presidente da república. Eles têm o poder de governar. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos, todos nós, governar ao mesmo tempo. Então, pense assim, ó, o prefeito está pensando em asfaltar uma rua. Então, ele vai lá, vê se tem dinheiro, fala com o secretário e tal, e manda asfaltar a rua, irmão. Agora, imagina se ele, para asfaltar a rua, ele tivesse que fazer uma votação. Gente, vamos ver se asfalta ou não asfalta essa rua. Aí o pessoal da outra rua vai falar, não, a gente não quer que asfalta aí não, não quer que asfalta aqui. Tal, e vira aquele rolo, aquela decisão. Irmãos, alguém tem que dirigir. Então, a imagem que eu uso para isso é o seguinte, nós vamos entrar num ônibus em 40 pessoas para viajar. Só um, irmão, pode sentar no volante e dirigir o ônibus. Nós não podemos querer os 40 dirigir. Entende, irmão? Não, agora sou eu, cada um dirige 2 minutos. Então, irmão, não tem como fazer isso. Todo mundo é habilitado, todo mundo pode dirigir, mas nós temos, irmão, que colocar um só no volante. Nós temos que decidir quem que vai ser o motorista. Ah, o motorista é o Zé. Então, põe o Zé lá para dirigir. Então, irmãos, tem que ter alguém, irmão, que assuma o volante, o comando do município. Esse é o prefeito. A gente vota num representante. Então, o poder é nosso, é meu, munícipe. Eu sou o cidadão aqui desta cidade que tem o poder de comandar. Todo o poder emana do povo. Olha o que está escrito aqui. Vou aumentar o texto. Todo o poder emana do povo. O poder é do povo. Mas como que o povo exerce esse poder que é dele? Através do seu representante. Quem é o meu representante para exercer o poder no município? Prefeito. Quem é o meu representante para exercer o poder no estado? É o governador. Quem é meu representante para exercer o poder na União, no país inteiro? É o presidente. A gente vota, elege o presidente e o presidente agora é nosso representante. Diante dos outros países, quem é o presidente do Brasil? Quem está no comando do Brasil? O presidente Lula. Então, ele vai definir as políticas, ele vai definir quem são os ministros de Estado. Nós vimos lá, eu passei na Constituição para você lá, tem um artigo que diz: compete privativamente ao presidente da República nomear e destituir os seus ministros de Estado. Então, irmãos, é o presidente, cabe a ele vai fazer isso, ele vai determinar, ele vai estar à frente da política externa, ele é o comandante das Forças Armadas, ele, irmão, é quem comanda o país. Ele é quem comanda o país. Então, veja, nós exercemos o poder através dos representantes eleitos, aqueles que foram eleitos, né? Então, o nosso representante é o prefeito, o governador e o presidente, como eu falei para você, mas também no legislativo são os vereadores, depois o deputado estadual, depois o deputado federal e o senador, no legislativo. E no judiciário, eles não são eleitos, né? A não ser nos tribunais superiores, os juízes são de carreira por concurso público, e lá nos tribunais superiores eles são apontados ali pelo executivo e aprovados pelo legislativo, e aí assume a sua vaga lá nos tribunais superiores, como por exemplo no STF. Então veja, irmãos, esse exercício do poder, ele é através dos representantes. Quem governa, quem cria leis, quem julga, são representantes do povo. Não é o povo, porque nós não podemos ver, tem um caso aqui de roubo, vai condenar ou não vai? Chama todo mundo na praça, vota, quem votar mais para inocente ou para culpado? Isso já foi assim, irmão, na Grécia Antiga era assim. Mesmo casos judiciais, chamava todo mundo na praça e decidia, irmão, mas era uma sociedade pequena, era uma cidade só, e quem votava, irmãos, era só os homens adultos em idade militar e que fossem livres, porque os escravos não votavam, as mulheres não votavam, então reunia ali aquele pouco de gente e eles votavam, olha, é culpado, inocente, está ótimo. Tudo era decidido assim, é de lá que vem a noção de democracia que nós usamos hoje. Mas hoje isso é impossível, mas como eu falei para vocês, tem uma rua aqui para asfaltar, vamos fazer uma eleição para ver se asfalta ou não asfalta a rua. Irmão, nós íamos só votar o dia inteiro, né? O ano inteiro, o tempo todo nós estaríamos votando, porque imagina quantas decisões uma prefeitura toma, o Estado toma, ou a União toma todos os dias. Entende?
Então, não pode ser assim. Nós exercemos o poder por meio dos representantes. Agora, tem um jeito de exercer o poder diretamente. Como que é que exerce o poder diretamente? Através dos remédios constitucionais, que são instrumentos jurídicos previstos na Constituição Federal para proteger e garantir direitos fundamentais dos cidadãos. Também prevenir e corrigir ilegalidades, abusos de poder praticados por autoridades. São chamados remédios constitucionais. Através dos remédios constitucionais, o cidadão pode exercer o poder diretamente. Lembra aqui que eu mostrei para você? Olha, a gente exerce o poder por meio dos representantes eleitos ou diretamente. Como que eu exerço diretamente? Através dos remédios constitucionais. Quais são os remédios constitucionais? Então, vou colocar para você na tela. Remédios constitucionais são o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, a ação popular, a ação civil pública e o mandado de injunção. Puxa, pastor, eu já vi falar disso aí, já vi falar de habeas corpus, já vi falar de mandado de segurança, mas tem coisa aí que eu nunca vi falar, mandado de injunção, o que é isso aí? Habeas data, o que é isso aí? Então, irmãos, eu vou explicar para vocês depois como funcionam os remédios constitucionais aí, cada um, mas neste momento, irmão, hoje, eu vou falar do habeas corpus. Durante essa semana, eu quero bater um papo com você sobre o habeas corpus e sobre o julgamento de um habeas corpus muito importante que está esta semana sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Irmãos, essa semana a mídia só vai falar do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, é essa o que você vai ver na mídia. Se ligar a televisão aí, é certeza que o que vai estar passando é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque isso é a notícia principal, né, do que está acontecendo na Suprema Corte neste momento no Brasil. Porque é um julgamento muito importante, porque tem muita gente dizendo que não poderia ser como é, né? Que os 5 ministros do Supremo que vão julgá-lo têm aí uma dúvida sobre a imparcialidade deles, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, puxa vida, né? Fez durante a campanha, tantas restrições à campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Flávio Dino, que foi ex-ministro da Justiça do presidente Lula, né? Então, é uma pessoa claramente contrária à visão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também o ministro Zanin, né, que foi ex-advogado do próprio presidente Lula, né? Então, ele trabalhou para libertar o presidente Lula, trabalhou para o presidente Lula ser eleito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, veja, irmãos, imparcialidade, alguns questionam, né? Você pode ver aí na imprensa muita gente falando que a capa da Veja, né, de julgamento é uma farsa, e não é por aí, que isso não é julgamento. Então, manifestações, né, do exterior, próprio presidente Trump dizendo que isso é uma perseguição política, não é um julgamento. Então, daí vai, né, todas as questões que nós estamos vendo, ameaças de aplicação da lei Magnitsky ao vivo, né? O pessoal está dizendo que cada voto contra ou a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, quem votar a favor da condenação já vai receber a punição da lei Magnitsky. Então, assim, tem comentários muitos aí de que esse julgamento vai tomar a imprensa durante essa semana. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para outro julgamento que não vai chamar a atenção da imprensa, mas que pode mudar totalmente aí os rumos daquilo que nós estamos vendo hoje caminhar no Brasil. Então, veja, irmãos, o que é o habeas corpus? O habeas corpus, ele protege o direito de ir e vir. É a liberdade de locomoção. Você é livre, irmão, para ir para qualquer lugar que você quiser. Tá? Então, você mora no Pará, você quer ir para o Paraná, você pega um ônibus e vai. Né? Então, nós tivemos agora muitos irmãos que foram lá para o Paraná, para Curitiba, para o encerramento aí do mês da mulher cristã, né, que foi sábado agora. Foi uma benção, irmãos, né? Vimos ali uma programação online, nós tivemos várias atividades aí, encerrando o mês da mulher cristã. Então, nós tivemos nossos irmãos aqui, nossas irmãs aqui de São Paulo, que foram para lá, né? Aqui de Rio Preto mesmo,
foi a minha esposa, Ana Lúcia, foi a nossa irmã Maria de Fátima. Viajaram e foram para o Paraná. Sabe por quê, irmão? Porque é livre. São livres, irmão, para viajar. Você vai para onde você quiser. No Brasil, irmão, nós temos o direito à liberdade, a liberdade de ir e vir, o direito de locomoção, irmãos. Se você quer fazer uma viagem, visitar a Argentina, irmão, você vai, você pega o avião e vai. Né? Você tem que fazer a documentação, o que precisa ali, se precisar de visto, você tem que pegar o visto, né? Ah, você quer ir para os Estados Unidos? Nós fomos, irmão, ano passado. Pegou o avião, pegou o visto, pegou tudo certinho e viajou. Pronto, fomos nos Estados Unidos. Então, irmão, nós somos livres. É livre, é o direito de ir e vir. Eu posso ir para o Paraná, eu posso voltar do Paraná. Eu posso visitar um parente em Minas Gerais, eu posso voltar de Minas Gerais. Ninguém vai me impedir, irmão, da passagem. Não tem lá uma cancela com um monte de guarda falando, oh, aqui você não entra. Não tem, irmão, nós somos livres para ir e vir. Esse direito, irmãos, é protegido pelo habeas corpus. Se você for impedido de se locomover, se alguém restringir a sua locomoção, se é daqui você não sai, ou eventualmente prender você, colocar você numa cadeia e falar você vai ficar nessa cela aqui agora, você tem o direito de rever essa decisão por outra autoridade. Tá? Então, o artigo 5º da Constituição, inciso 68. Irmãos, o artigo 5º está cheio de coisas interessantes, né? Eu passei por alto ali, só falando dos direitos civis e tal, e a gente avançou. Mas no artigo 5º dá para fazer aí uma conversa boa sobre cada um dos incisos que tem lá. Mas hoje nós vamos falar do 68. Artigo 5º, 68 diz: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência, coação, em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então está escrito na Constituição, irmãos, que vai ser dada uma ordem de habeas corpus se alguém sofrer uma prisão ilegal ou uma prisão que tenha acontecido com abuso de poder. Se a autoridade que mandou prender, irmão, mas quem que mandou prender? Não sei, o prefeito, o delegado, qualquer autoridade, irmão. Um juiz também, o juiz é uma autoridade. Qualquer autoridade, irmão, que mandou prender. Ele deu a ordem, vou te prender. Tá, você está preso, aqui é a ordem de prisão. Vem a polícia, te prende. Tá. Essa ordem de prisão, ela é legal? Se ela for ilegal, outro juiz, outra autoridade tem o poder de relaxar essa prisão, como a gente diz. De revogar esta ordem de prisão e colocar em liberdade a pessoa que foi presa. Tá? Essa é uma garantia, irmãos. E como que faz para fazer um habeas corpus? Né? Então, olha, toda ordem de prisão está sujeita a uma revisão por outra autoridade. Então, não é a mesma autoridade que prendeu, é outra. Para você ter uma segunda opinião. Sabe quando você vai no médico? O médico fala, olha, você tem que tomar esse remédio. Aí você fala, tá jóia, doutor. Aí você vai em outro médico. Você vai lá, o médico fala, não, isso aqui não precisa disso não, você vai fazer tal coisa e você fica bom. E você fica mesmo. Então, irmão, a pessoa fala, vai ter que fazer cirurgia. Você fala, não, mas eu não queria fazer a cirurgia, vou em outro médico. O outro médico vê, analisa, fala, não, se você fizer assim, 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 você não precisa de cirurgia. Então, irmãos, você tem uma segunda opinião. Ou não, ou aquela segunda opinião diz, não, você tem que tomar, tem que fazer a cirurgia, não tem saída. Então tá bom, né? Mas você ouviu uma segunda opinião. A prisão, irmão, é a mesma coisa. Nós precisamos ouvir uma segunda opinião. A pessoa foi presa? Foi, mas eu vou consultar uma segunda opinião. Essa prisão é legal? Ah, não, tá dentro da lei, é legal. Não foi abuso de autoridade? Não, não foi abuso de autoridade. Porque, irmão, se você dá poder para alguém prender, ele pode prender alguém que ele não gosta. Então, pensa, o delegado de polícia, ele tem poder para prender as pessoas. Alguém pisa no calo dele lá numa festa, ele fala, você está preso. Não, mas eu estou preso por quê? Porque você pisou no meu pé. Mas escuta, pisar no pé agora é crime? Pisar no pé de alguém aqui no shopping, agora eu posso ser preso? Então, irmãos, ele não pode abusar deste poder que ele tem de prender. Ele pode prender, o poder está com ele. Mas ele vai prender alguém de forma legal, dentro dos parâmetros legais e sem abusar da sua autoridade. Ele vai tentar outras formas, ele vai tentar dar uma advertência,
ele vai deixar a prisão como último recurso, irmão, porque é um direito fundamental à liberdade. Então, irmãos, quando nós temos uma ordem de prisão, a Constituição Federal diz que esta prisão tem que ser revista por meio do habeas corpus, por uma segunda opinião, por outra autoridade, que vai dizer se essa prisão é legal ou ilegal, se ela foi ordenada com abuso de autoridade ou não, tá? Onde surgiu o habeas corpus, essa ideia do habeas corpus? Ele surgiu na Inglaterra. E lá, irmãos, o que, que acontece? No reino da Inglaterra, ou em muitos reinos no passado, né? Se você olhar na Bíblia, tem histórias assim, da pessoa que era presa por dívida, da pessoa que era jogada na prisão porque uma autoridade não gostava dela. Então, veja, o rei mandava matar, né? Então, você vê ali o rei Davi, chegaram com a notícia lá, nós matamos lá o filho de Saul, ele fala, não, como é que vocês fazem um negócio desse? E aí manda matar essa pessoa, né? Então, o rei, irmão, ele mandava matar. Mas as outras autoridades, eles não mandavam matar, porque isso era uma coisa meio que reservada para o rei. Eles mandavam prender. Então, uma pessoa, eu sou aqui o chefe dessa cidade. Alguém me desagradou, eu mando para a cadeia. Pronto. Mas quando, irmãos, chegou na Inglaterra, no século XIII, o que aconteceu, irmãos? Na Inglaterra, alguém falou, olha, isso não pode acontecer. Essa prisão, quando alguém prende, alguém é preso, outra autoridade tem que checar e ver se aquela prisão é legal ou se é só perseguição. A pessoa não gosta. Ah, não gosto daquela pessoa ali, vou jogar ela na prisão. Não pode ser assim. A pessoa tem o direito à liberdade. Então surgiu na Inglaterra a ideia do habeas corpus. Habeas corpus, essa expressão quer dizer mostre-me o corpo. Quer dizer, a pessoa que está lá presa, eu quero ela aqui e eu vou analisar, eu vou reavaliar esta prisão. Eu vou revisar o que foi feito. E se não foi feito conforme a lei, eu vou soltar essa pessoa. Então, o habeas corpus, irmão, é essa ideia. Um recurso para quem foi preso, para quem está com a liberdade ameaçada, para que ele mostre essa ordem de prisão para outra autoridade e a outra autoridade dê uma segunda opinião e pode soltá-la ou confirmar a prisão. Isso, irmão, da Inglaterra passou para o mundo inteiro. Hoje, no mundo inteiro, se você chegar no Japão e falar habeas corpus, eles sabem o que é. Se você for na Itália e disser habeas corpus, eles sabem o que é. Se você estiver nos Estados Unidos, não sabe uma palavra de inglês, você falar habeas corpus, todo mundo sabe o que é. No mundo, no globo terrestre, em todos, começou na Inglaterra, mas hoje é no mundo inteiro, todo mundo sabe, no mundo jurídico ou não, fora, você falou habeas corpus, as pessoas sabem, é a revisão de uma ordem de prisão. E isso, irmão, se tornou um direito fundamental, está no Pacto de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário desse pacto, o Brasil faz parte dessa Convenção de Direitos Humanos, está lá escrito que todo país participante vai oferecer um recurso simples que possa ser manejado pelo próprio preso. A própria pessoa que está presa pode redigir o habeas corpus e ela então terá uma revisão daquela prisão. Tá? Então surgiu na Inglaterra, é um direito humano do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, então é um direito humano que o Brasil reconhece e está na nossa Constituição Federal. O direito ao habeas corpus, a uma revisão da prisão. O que acontece hoje, irmão, nesse momento no Brasil? Nós tivemos, irmãos, poucos momentos em que o habeas corpus foi suspenso na nossa história. Nós tivemos algumas situações no Império, tivemos algumas situações na ditadura Vargas, né, ali na década de 40, durante o governo Getúlio Vargas. Houve um momento em que teve uma ditadura e ele suspendeu o direito ao habeas corpus. E depois, irmãos, em 67, com o AI-5, que muita gente já ouviu, o Ato Institucional número 5, é a prova, irmãos, de que nós vivemos uma ditadura. Porque durante a ditadura, irmãos, o ditador, aquele que está à frente do comando, do autoritarismo da nação, ele suspende o habeas corpus para que ele faça a prisão e a pessoa continue presa. Os que são críticos do regime, os que são inimigos do regime, os que estão dizendo isso aqui não pode, ele vai lá, prende e ninguém consegue soltar, porque ele suspendeu o direito ao habeas corpus. Durante
o regime militar, irmãos, o AI-5 suspendeu o direito ao habeas corpus dos crimes políticos. Se fosse ligado, se a pessoa foi presa porque roubou um mercadinho, tem direito ao habeas corpus, porque é um crime comum. Mas se fosse um crime político, um crime de quem estava se opondo ao regime político, ele não tinha direito ao habeas corpus. Mesmo assim, muitos advogados entravam com habeas corpus só para obrigar o Estado a dizer onde a pessoa estava presa. Então, o habeas corpus era negado, não dava habeas corpus porque estava suspenso o direito, mas eles diziam, a pessoa está presa em tal lugar e o habeas corpus está negado. Aí o advogado ia lá, via onde ele estava preso e evitava que aquela pessoa fosse desaparecida, né? Fosse suicidada, fosse morta, eliminada pelo sistema. Isso, irmãos, é a história do nosso período militar, quando houve a regência aqui do regime militar e a suspensão do direito ao habeas corpus com o chamado Ato Institucional número 5, o AI-5. Tenho certeza que você já ouviu falar. Agora, irmãos, neste momento, quando nós entramos com habeas corpus das pessoas que foram presas no inquérito das fake news lá do Supremo Tribunal, quando a gente entra com habeas corpus das pessoas que foram presas no 8 de janeiro, lá nos protestos que tiveram em Brasília, quando a gente entra com habeas corpus de qualquer pessoa que foi presa, um jornalista, um humorista, uma pessoa, irmão, que postou alguma coisa na rede social e foi presa no inquérito das fake news, quando a gente entra com habeas corpus, que é um direito, irmão, fundamental, assegurado pela Constituição, pelo Tratado de Direitos Humanos, que surgiu na Inglaterra, esse direito conhecido no mundo inteiro, irmão, sabe o que está sendo dito, irmão? O Supremo Tribunal diz, não tem direito a habeas corpus a pessoa que é presa por ordem direta de um ministro da Suprema Corte. Tem lá uma súmula 606, que é uma regra interna do tribunal, dizendo que não cabe habeas corpus por uma prisão determinada por ministro da Suprema Corte. Irmãos, isso é totalmente ilegal. Não existe exceções, não pode existir exceções. A exceção é justamente o que o habeas corpus se propõe a corrigir. Não há exceção em caso nenhum, nada, nenhum período, nenhum tipo de crime, nenhuma pessoa está fora da garantia do habeas corpus, que é mundial, tratado internacional e garantia constitucional. Mas hoje, irmão, você entra com habeas corpus, eles dizem negado. Não é nem analisado, não é que analisou e esse habeas corpus não tem razão, a prisão é legal. Não, ele nem entra, irmãos. Ele chega na porta e já mandam de volta. Pastor, e por que o pastor está falando disso? Porque eu entrei com habeas corpus em março e ele foi negado, irmãos. Eu pedi que fossem revistas essas prisões, irmão. Eu intercedi por essas pessoas que foram presas através de uma petição de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e o ministro, que seria o relator, o ministro Fachin, negou, irmãos, a análise. Não é que ele analisou e negou porque não tinha motivos jurídicos. Ele negou a análise. O habeas corpus nem foi processado. Chegou e morreu na praia. Foi barrado na porta. Não entrou. Entende, irmãos? E aí, irmãos, isso é uma violação de direitos humanos. Isso não pode acontecer. Se isso permanecer, irmãos, é a prova inconteste, é a prova cabal, a prova definitiva de que nós estamos vivendo uma ditadura judicial, porque está suspenso o direito ao habeas corpus. Isso não pode acontecer. Então eu entrei com um novo pedido de habeas corpus, agora em agosto. Sabe o que aconteceu, irmão? Foi negado de novo. Só que dessa vez eu recorri. Eu fiz um recurso chamado agravo regimental. Esse recurso será julgado pelos 11 ministros, pelo Pleno do Supremo, durante esta semana. Se não tiver nada diferente, se alguém não pedir vista, se não tiver alguma coisa anormal, assim, não anormal, alguma coisa imprevista que aconteça, o julgamento está marcado para acontecer durante essa semana. Até sexta-feira, os ministros têm prazo para lançar o seu voto. Cada ministro vai dizer, eu voto a favor, eu voto contra.
da admissão deste habeas corpus, porque não está sendo admitido habeas corpus nesse momento no Brasil. E isso, irmão, juridicamente falando, é uma violação gravíssima de direitos humanos. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Esse julgamento está acontecendo essa semana. Durante esta semana, os ministros vão lançar os seus votos. E eu quero pedir que você se junte a nós aqui nesta campanha de oração, pedindo. O que o habeas corpus está pedindo? Está pedindo, irmãos, a anulação desses inquéritos, irmãos. A Suprema Corte não deve investigar nada. Tem delegado para investigar, tem promotor para investigar. Não cabe ao juiz investigar. A condução de inquéritos não deve ser conduzida por juiz. Eu vou falar mais disso amanhã, depois para você. Mas não deve acontecer isso, irmão. Então, por essa ilegalidade, por essa anomalia de ter um juiz investigando, irmão, eu estou pedindo que esses atos sejam anulados e os processos vão para o juiz natural, para o juiz da primeira instância. Para quem, irmão, deve primeiro investigar, julgar e depois ter recurso. A pessoa ter direito, irmão, ao duplo grau de jurisdição, que é quando a ação é julgada, você recorre. Lá, irmãos, é julgado no Supremo, não tem para onde recorrer. Essa investigação está retirando direitos das pessoas. E nós estamos lutando, irmão, para que não seja assim.